tempestades vem me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. As promessas dele não falham. Olá, irmãos, boa noite. Mais uma vez, o Senhor nos permite e nos concede a oportunidade de estarmos juntos para cultuarmos ao Senhor, para podermos debruçar na sua santa e preciosa palavra. E é com muita alegria que eu recebo essa oportunidade hoje. Agradeço a Deus por essa oportunidade de dividir com os irmãos de uma palavra de renovo, de uma palavra de despertamento. E Deus tem nos abençoado com essa tecnologia, tem nos abençoado com a vida dos pastores, do bispo. Cada mensagem que temos recebido através da meditação, dos horários do culto, tem sido de grande edificação para a nossa vida. Antes mesmo de poder partirmos para a leitura da palavra e a meditação da palavra, eu gostaria de agradecer em nome do bispo, agradecer em nome dos pastores, agradecer em nome da igreja a sua fidelidade, o seu amor para com a obra do Senhor. A igreja tem se mantido fiel e nós louvamos ao Senhor por isso. Temos honrado os compromissos, temos honrado o compromisso com os funcionários, o compromisso com as igrejas missionárias, com os nossos missionários. Deus em tudo tem suprido pela fidelidade com a qual os irmãos têm tido para com essa obra. Então fica aqui a nossa palavra de agradecimento pelo teu amor, pela tua fidelidade. Quantos irmãos têm vindo até a igreja com muita alegria trazer o seu dízimo, a sua oferta. Muitos têm feito o depósito, como nós temos anunciado através da mídia, as contas, os meios para que você possa também efetuar o seu dízimo, a sua oferta, sem sair da sua casa. Mas se tiver oportunidade, tem sempre alguém aqui para recebê-lo. No horário dos cultos, tem sempre um pastor, um diácono, algum irmão que irá abençoar a sua vida. Não tem aglomeração na igreja, tem somente alguém que irá abençoar a sua vida para aqueles que desejam vir até aqui. E fica só a nossa palavra de gratidão pela sua fidelidade, pelo seu amor. E eu quero abençoar a sua vida através dessa palavra de oração. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque essa obra ela é mantida, Deus, pela fidelidade do Teu povo, daqueles que Te amam e que Te servem aqui. E nós glorificamos o Senhor, porque o Senhor em nada, Deus, tem deixado faltar em nossas vidas. E eu Te agradeço, Senhor, pela fidelidade da Tua igreja, pela fidelidade do Teu povo. E eu peço que o Senhor abençoe, multiplique, que não falte, ó Deus, o pão à mesa, que não falte a provisão no lar dos Seus filhos, ó Deus, que não falte saúde,
disposição para o trabalho, Senhor. Continue guardando e protegendo e cuidando de cada um desses teus filhos, a cada família que agora nos ouve, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. O texto que eu gostaria de ler com os irmãos e compartilhar de uma breve meditação, está lá na Epístola de Judas, antes de Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia comigo. É um livro tão pequeno que ele só tem um capítulo, mas tem uma palavra de grande profundidade, uma palavra de grande edificação para a nossa vida, de despertamento. Então eu gostaria, não irei ler, apesar de ter um capítulo só, não vou ler todo, porque eu pretendo dividir essa mensagem em duas partes. Então eu vou ler uma parte agora, um texto agora, e nós vamos meditar nesse texto. De antemão, creio que o pastor Otávio não irá se opor. No próximo domingo estarei compartilhando a continuidade dessa mensagem com os irmãos. Então, Epístola de Judas, antes aí de Apocalipse, alguns livros antes de Apocalipse, você vai encontrar Judas, né? E o capítulo, o verso é o verso 5. Amém? Você já abriu? Vamos ler então? Diz assim o texto: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Até aí, curve sua cabeça. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por ler essa porção da Tua Palavra, a porção a qual nós estaremos meditando nesta noite. Espírito Santo, ministre e fale aos nossos corações, abençoe nossas vidas, que essa palavra nos edifique, que essa palavra nos desperte, que essa palavra nos aproxime mais de Ti, Senhor. É a oração que eu faço e te dou graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez você já saiba, mas não vale a pena informar, mas a Epístola de Judas não é do Judas Iscariotes, aquele discípulo que traiu a Jesus. Não, esse Judas aqui é outro Judas. Segundo alguns estudiosos, esse Judas seria irmão de Jesus, com base lá em Mateus 13:55, que diz assim: quando Jesus estava pregando em Nazaré e ele é rejeitado, em Mateus 13:55, aqueles moradores disseram assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, com base nesse texto, né, muitos estudiosos sugerem que esse Judas seria o Judas, irmão de Jesus. Ao ler esse texto, depois você pode ler com calma todo o capítulo de Judas, que é só um, mas se detendo nessa palavra, nesses 4 versículos que nós lemos aqui, ao ler esse texto, sem uma certa interpretação e conhecimento, pode parecer que Deus é ruim e que Deus está revoltado a ponto de castigar e destruir as pessoas que o desobedecem. Com isso, em algumas pessoas, isso acaba causando até um certo temor e medo. Então, ler esse texto sem certa compreensão nos leva a ter esse pensamento de Deus. Que Deus é este, como o texto diz aqui, que liberta um povo e que depois deixa ele morrer no deserto? Parece que é isso que esse verso 5 diz aqui, né? Que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram.
Que Deus é esse sem sentimento e sem amor? Talvez alguns possam perguntar isso. Que Deus é esse que não tem sentimento? Que Deus é esse que não tem amor? Irmãos, em Deus não há sentimento de mal. O próprio profeta Isaías, a palavra do Senhor diz que os meus pensamentos não são pensamentos de mal. Os pensamentos do Senhor são pensamentos de vida, pensamentos de bem para cada um de nós. Deus, ele não é passivo em ter ou não ter amor. Ele é amor. A sua essência é amor. A essência de Deus é amor. Qual é a definição de essência? Essência é o que constitui a natureza de um ser ou de algo. Podemos, por uma ilustração, eu estou aqui de frente para uma mesa, uma bela mesa. Qual seria a essência dessa mesa? Essa mesa, ela é feita de madeira. Então a essência, ela constitui a natureza de um ser ou de algo. Esse meu relógio, ele tem uma linda pulseira, ele é todo metálico. Qual é a essência desse relógio? É o aço, é a matéria básica, a essência que foi necessária para produzir essa peça. Então, Deus, ele é amor, a essência de Deus é amor, e nós podemos ver essa afirmação lá em 1 João, capítulo 4, no verso 7 e 8, quando diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quer conhecer a Deus? Muitos acham impossível. Para muitos, Deus, ele é uma energia. Para muitos, Deus é uma força cósmica, talvez algo inacessível. Mas Deus, ele é um ser pessoal. Ele habitou entre nós em Cristo. A palavra diz que ele se esvaziou da sua glória e se fez carne e habitou entre nós em Cristo. E quem é Cristo? Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Se deseja conhecer o caminho que te leva a Deus, vá a Jesus. Você deseja conhecer a verdade que te liberta? Vá a Jesus. Quer conhecer a vida? O que é a vida? Por uma concepção, a vida para a ciência é a capacidade do ser executar certas funcionalidades, incluindo o metabolismo, crescimento e reprodução. Enfim, o que é vida? Vida é você respirar, é o seu coração estar batendo, é você andar, é você falar, é você seguir aquele processo, nascer, crescer, viver e morrer. Esse trajeto entre o nascer e o morrer é determinado vida, mas para o cristianismo o sentido da vida vai além do que isso. Baseia-se na comunhão do homem com Deus, não somente nesse período de vida física, mas da vida eterna após a morte física. Você quer esta vida eterna? Eu digo, vá a Jesus, porque Ele é a vida. Só Ele pode nos dar a vida. Só Ele quer nos dar a vida com abundância, uma vida plena. Mas, irmãos, separados de Jesus, o que nós achamos ser vida não é. Por isso nós ouvimos muitas pessoas reclamando da vida. E me desculpe a expressão, porque muitas pessoas tratam a vida como uma desgraça. Que vida desgraçada, que vida miserável. Mas por que as pessoas agem dessa maneira ou falam dessa maneira? Porque o que dá sentido à vida para muitas pessoas são as circunstâncias existenciais, as coisas desse mundo, e não a comunhão com Cristo, a comunhão com Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 19, Paulo diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida aqui, somos mais infelizes de todos os homens. E realmente, nesse sentido, a vida sem Jesus, ela não faz sentido. Vida de verdade, irmãos, só existe em Cristo, o autor e consumador da nossa vida. Ele mesmo diz em João 15,
No verso 4 ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo e não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. O homem separado de Cristo, ele não está vivo. O homem separado de Cristo, ele simplesmente sobrevive, ele é um sobrevivente em um território de morte, porque esse mundo é um mundo de morte, que traz morte. Por isso, a morte ela não é um castigo divino. A morte ela é o resultado das escolhas que fazemos. A última palavra que eu trouxe para a nossa meditação em Deuteronômio 30 fala sobre escolhas. Então, o resultado da morte, ele vem devido à nossa escolha. Se você escolher a Cristo, escolhe a vida. Se você rejeita a Cristo, automaticamente você está escolhendo a morte, porque sem Cristo não há vida. Sem Cristo, somos meros sobreviventes nesse mundo que jaz do maligno. Quando nós estamos distante de Jesus, a nossa vida se torna um caos. Por mais que não pareça, porque aquilo que nós achamos ser vida, aquilo que nós achamos liberdade, não é. Não estou dizendo que quem está em Cristo está imune ou não vive adversidade nessa vida, mas quem está em Cristo tem a vida, não essa vida aqui, mas uma vida eterna. E nesta vida, mesmo vivendo as atribulações, adversidades, ele tem consolo de Cristo, ele tem a paz de Cristo em seu coração. Mas viver sem Cristo é simplesmente, irmãos, um ato de sobrevivência. Sem Cristo sobrevivemos em um mundo perigosíssimo, que a qualquer momento pode destruir a sua vida e te separar eternamente de Deus. Mas a partir do momento em que nos ligamos a Cristo por sua graça, esse presente de Deus, esta graça ela revoluciona a nossa vida. Rios de água viva começam a fluir dentro de nós e um processo de purificação, de cura, uma transformação por completo é realizado dentro daquele que aceita e recebe a graça de Cristo. Tudo aquilo dentro de nós que estava em desordem é colocado novamente em ordem. E a esperança que outrora perdida renasce com a certeza da vida eterna com Deus. Tudo isso acontece não porque eu mereço, não porque você merece, não porque mereçamos, mas por causa da sua preciosa graça, da graça de Deus através de Cristo Jesus. A graça age em nossa vida de uma forma maravilhosa, irmãos, porque no mesmo instante que essa graça nos traz o refrigério do perdão, essa graça também ela nos transforma. Por isso que é impossível alguém que foi alcançado pela graça continuar vivendo em pecado. Alguém que é alcançado pela graça não vive mais em pecado. Até cometemos pecado por causa da nossa natureza. Mas quando isso acontece, nós nos sentimos mal. Isso nos incomoda. E isso é diferente de viver em pecado. Permanecemos pecadores, mas alcançados pela graça de Jesus, que nos afasta cada dia de uma vida de pecado. Nós não precisamos fazer nenhum esforço. Não precisamos estar limpos, não precisamos estar santificados para receber esse presente de Deus. Basta apenas querer recebê-la e aceitá-la. Só assim podemos usufruir do amor e da graça de Deus. A graça dá ao homem algo maravilhoso, que é a participação da natureza divina. Pensando nisso e lendo sobre isso, eu vi uma ilustração muito interessante. Porque, assim como um carvão, em contato com o fogo, ele continua sendo carvão, mas ele é purificado e adquire as propriedades do fogo. Assim nós também, irmãos, sendo pecadores, imperfeitos, quando somos alcançados pela graça de Jesus, nós participamos dessa natureza divina de Deus. Esse fogo fluindo dentro de nós, o fogo do Espírito Santo. Eu creio que Judas, nesse único capítulo,
no seu coração ele desejava trazer para aqueles irmãos uma palavra assim, uma palavra que falasse dessa graça comum, da comum salvação, essa graça liberada para cada um de nós, recebida através de cada um de nós pela misericórdia de Deus e pela revelação de Cristo. Aí eu pergunto a você, querido irmão, querido ouvinte, como você tem recebido a graça de Deus em sua vida? Como você tem recebido a graça de Deus em sua vida? Precisamos meditar sobre isso, porque a nossa eternidade, ela depende da forma como tratamos a graça de Deus em nossa vida. Eu vou finalizar aqui, o tempo já é passado, mas eu vou ter uma segunda parte. Nós vamos ainda ver uma próxima parte. No próximo encontro, se Deus assim nos permitir, ainda com base nesse capítulo de Judas, nós iremos ver o exemplo que Judas dá nesse capítulo de 3 categorias que infelizmente rejeitaram e não valorizaram a graça de Deus em suas vidas. Então nós vamos meditar isso no nosso próximo encontro. Então guarde essa palavra no seu coração, medite sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus em sua vida, sobre esse presente que Deus nos deu através de Cristo Jesus, que é a sua graça, essa comum salvação que Judas fala aqui, que nós iremos ler na próxima semana. O Senhor abençoe a sua vida abundantemente, em nome de Jesus, que você tenha uma noite agradável, que o Senhor abençoe a sua casa, o seu lar, continue preservando a sua vida, preservando os seus, sustentando, suprindo em tudo na sua vida. Confie no Senhor, confie no amor de Deus, e mesmo na adversidade, a graça do Senhor há de te sustentar em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Querido Deus e Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por poder sentir o refrigério que é a Tua graça entrando em nossas vidas, Senhor, e transformando, colocando tudo em ordem, ó Deus. Aquilo que está em desordem, a Tua graça coloca em ordem. A Tua graça nos dá o caminho, nos mostra a verdade e nos mostra a esperança da vida. Por isso, Senhor, que esta graça que é abundante, que essa graça que é preciosa, que foi derramada sobre cada um de nós, possa ser alcançada aos corações de cada um desses irmãos que estão nos ouvindo, a cada família representada. Que a Tua graça, Senhor, possa suprir em tudo a vida dos Teus filhos, a Tua igreja. Senhor, Pai, nós oramos em meio a essas dificuldades, queremos orar ao Senhor em favor, ó Deus, do nosso país. Quantas vidas têm sido ceifadas, Senhor, por conta desse mal que tem assolado, Senhor, as nações, tem assolado o nosso país. Quantas vidas têm sido ceifadas, Senhor? Clamamos pela Tua misericórdia, clamamos pelo Teu perdão. Faça cessar esse mal, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados dos homens, Senhor, que os corações dos pecadores se voltem para Ti, arrependidos, Senhor, e o Senhor, pela Tua misericórdia, possa reverter esse mal em bem, em nome de Jesus. Pai, levantamos a nossa voz em favor da nossa nação, dos nossos dirigentes, dos nossos presidentes, Senhor, daqueles que têm a responsabilidade de conduzir esse país, cuja responsabilidade e poder estão em Suas mãos para administrar a economia, conduzir esse país, Senhor, em uma ordem. Que o Teu Espírito Santo dê direção, dê a condução, dê a graça e a sabedoria a esses homens, em nome de Jesus. Senhor, receba a nossa oração, receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, o nosso culto a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe rica e abundantemente, meu irmão, em o nome de Jesus.